Olá, estamos começando mais um Corações ao Alto com o Cônigo Marcos Paulo e eu venho fazer um convite para você. Se você acompanha o canal, acompanha nossos vídeos, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho e deixe seu comentário para que o nosso canal cresça cada vez mais. Cônigo, agora nós vamos iniciar uma nova série, a série dos sacramentos. E vamos iniciar com o primeiro, o batismo. Cônigo, sobre o batismo, o que o senhor pode falar para nós? A palavra batismo é uma palavra grega que significa sepultamento. Daí o pessoal, como assim sepultamento, né? Por quê? Porque quando a gente é batizado, e a primeira grande graça que o batismo nos dá, a gente se torna filho amado, né? Porque Deus não ama mais ou menos, né? Filho amado de Deus. Então, aquela vida que antes era uma vida de criatura fica para trás. Isso ganha mais sentido ainda quando alguém se converte, né, e não é batizado. Aí ele é batizado e tem uma nova vida em Cristo. Então você é batizado para ter uma vida nova em Cristo. Então a vida de pecado tem que ser sepultada. Na Igreja Católica costuma se batizar criança. Tem algum significado para isso? Nosso Senhor Jesus Cristo falou várias vezes que quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo é importantíssimo para a salvação. A gente tem direito de negar isso a uma criança? Claro que não. E vamos lembrar que o batismo, já falei anteriormente, nos dá a graça de sermos filhos amados de Deus. Mas ele dá outras graças também. Ele nos dá a graça de sermos templo do Espírito Santo. Ele nos apaga o pecado original, não é? Então a gente tem que entregar isso para a criança. Ela se tornar membro da igreja, se tornar filha amada de Deus quanto antes. Ela ser templo do Espírito Santo, a gente não pode negar isso. Você nega a coisa básica para uma criança, que é a alimentação? Não, pois a salvação também é básica, não podemos negar. Outra questão, tem o batismo por imersão e por aspersão. Na Igreja Católica... Temos os dois. Podemos usar os dois, embora a maioria seja por aspersão, mas podemos usar os dois. E, gente, a água é um simbolismo. Ela simboliza o quê? Ou melhor, quem? A água simboliza o Espírito Santo. Então, quando a água é derramada ou a pessoa é mergulhada nela, ela simboliza o Espírito Santo que está ali vindo sobre aquela pessoa. A pessoa se torna templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa. E não tem água a mais ou água a menos, é mais água ou menos água. Não vai dar mais Espírito Santo ou menos Espírito Santo. A água simboliza o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Então tanto faz se é mais água ou menos água. E na Bíblia, gente, nós temos várias passagens bíblicas que mostram que os apóstolos também faziam batismo por aspersão. Então isso não tem nenhum problema. Tá? E para encerrar, em relação ao batismo, por exemplo, uma pessoa, ela recém-convertida na Igreja Católica, porém ela recebeu o batismo de outra igreja. Qual batismo é aceito pela Igreja Católica? O batismo, ele tem que ser feito com água, né? E a fórmula tem que ser: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem igrejas que fazem o batismo assim e creem na Santíssima Trindade. Então essas igrejas nós consideramos o batismo delas válido. Então não rebatiza. Não rebatiza. Como também quem é batizado na Igreja Católica e infelizmente abandona a fé católica, infelizmente, e vai para uma outra religião e lá, entre aspas, se batiza, está tomando banho só. Né? Não está sendo batizado não, porque o batismo ele é único. O batismo é um sacramento e como sacramento ele imprime caráter e um caráter indelével, que quer dizer, ele modifica o ser da pessoa e ele não passa. Então o batismo é para sempre. Não dá para desbatizar. Não dá para desbatizar também. E antes de encerrar com a bênção, fica o convite. Se você quer acompanhar essa série, hoje o primeiro episódio, se inscreva no canal, ative o sininho para você estar sempre recebendo a notificação desse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Corações ao alto.